Olá, pessoal! Sejam bem-vindos ao segundo episódio do nosso podcast. A gente estava um tempinho ausente, agora a gente está de volta e a gente vai falar um pouquinho sobre o nosso carisma. São 3 pilares do nosso carisma: missão, contemplação e oração. Os discípulos de Emaús, quando encontraram com o Senhor, quando Cristo partiu o pão, eles logo saíram em missão para anunciar aos irmãos. Nós, como jovens imaltanos, também fazemos dessa parte da missão e vamos evangelizar o Senhor, anunciar o Senhor aos irmãos. E também a gente tem a parte da oração, que é uma coisa que a gente só reconhece Jesus através da intimidade da oração. Então a gente tem um costume de bastante oração. A gente tem nossas vigílias eucarísticas e antes de qualquer reunião nossa, a gente sempre tem uma oração. Então a gente sempre ora pensando em como os discípulos de Emaús fariam e como Jesus gostaria que a gente tivesse intimidade com ele. E a contemplação. Ao olhar o partir do pão, os discípulos sentiram seu coração arder, não só naquele momento, mas a todo o tempo em que eles estavam no caminho com o Senhor. Logo, nós, como seguindo o exemplo dos discípulos de Emaús, não poderíamos ficar sem essa parte. Então, sempre participamos muito de adorações, nos esforçamos para estar aqui nas quintas-feiras e sempre que tem uma vigília ou alguma coisa que tenha a ver com a adoração ao Santíssimo Sacramento, sempre nos fazemos presentes. E também a gente, para começar a nossa conversa, a gente vai apresentar nossos 2 convidados, que são o Lohan e o Dourado. Se apresentem, gente. Eu sou o Dourado, eu sou o coordenador do grupo Jovens Imaltanos. Boa noite, eu sou o Lohan e faço parte do grupo dos Jovens Imaltanos. Então, é um prazer ter vocês aqui conversando com a gente. E agora a gente vai fazer umas perguntinhas para vocês. Como você conheceu o grupo e o que levou você a participar dele? Os 2. Primeiro o Lohan responde, depois o Dourado. Bem, comigo foi praticamente no início de tudo, quando a Elisângela chegou para mim. Eu tinha recentemente finalizado o Crisma, aí ela me falou sobre o grupo. A gente está começando um grupo dos Jovens Imaltanos, você gostaria de participar? Eu falei, sim, bora. Eu tinha finalizado o Crisma, não fazia parte de nenhum grupo, só no finalzinho do Crisma que eu comecei a ver algum grupo para poder me encaixar, aí esse foi o primeiro que eu me encaixei. Você acha que talvez, se não tivesse o grupo dos Jovens Imaltanos, você estaria tão ativo na igreja como você está hoje, depois que já terminou o Crisma? Provavelmente eu estaria bem menos ativo. Acho que por conta da liturgia só, eu estaria mais um pouquinho ativo, mas agora, como hoje em dia, acho que não. Faz parte a gente participar de um grupo que incentive e leve a gente para os eventos e que faça a gente ter amigos que ajudem a gente na nossa fé. Isso é uma parte que eu acho muito importante daqui dos Jovens Imaltanos. E você? Como você conheceu? Eu conheci os Jovens Imaltanos também, como o Lohan disse, depois do nosso Crisma. Eu me lembro que no retiro do nosso Crisma, a Elisângela, a irmã Elisângela agora, ela deu uma palestra no nosso grupo, no nosso Crisma. Eu me senti tocado com a palestra que ela deu. E no final do retiro, eu falei para mim mesmo que eu não sairia da Crisma sem estar presente em algum grupo da igreja. Aí veio a Micaela, que também fazia parte do meu Crisma, me apresentou os Jovens Imaltanos. E daí em diante eu fui caminhando com eles. Assim, eu infernizei a vida do Dourado para ele entrar no grupo. Não é nem brincadeira, tipo, não só ele, algumas outras pessoas, só que essas pessoas acabaram não entrando e agora ele é nosso coordenador. Olha que legal, né? Venha você fazer parte também dos Jovens Imaltanos. Então, a gente falou um pouquinho sobre os Jovens Imaltanos e sobre como vocês entraram no grupo. E o Lohan até falou um pouquinho sobre como isso impactou na fé dele, né? Que fez ele ser mais ativo na igreja e até talvez entrar no grupo da liturgia. Agora eu quero perguntar também como isso impactou na vida pessoal de vocês. Bem, na vida pessoal, o que me impactou mais foi a oração, por conta que a minha oração, bem no início do Crisma mesmo, ela só se resumia em orar de manhã para poder agradecer pelo dia, mais um dia, e orar de noite para dormir. Aí agora, por conta da oração, que os Jovens Imaltanos, por conta que estamos ligados ao Instituto, a oração é um pouquinho mais árdua, não é só tipo, eu dou de manhã e à noite.
também tem o terço, também tem as ladainhas, aí isso aí meio que intensificou mais a minha vida de oração. Eu não agora não só oro só de manhã para agradecer o dia que está começando e à noite pelo dia que passou e pela minha noite de sono, mas também rezo o terço, entregando minha vida toda para Deus e também as ladainhas. Para mim, foi mais a participação comigo na igreja. Antes, como disse, eu entrei nos jovens depois que eu acabei o crisma. Antes, eu só vinha para a igreja porque eu tinha o crisma. Então, basicamente, eu vinha para a missa porque depois da missa eu tinha o meu crisma. Antes de eu entrar para o crisma, eu quase não vinha para a igreja. Eu vinha com um sentimento assim, de obrigação, não de eu querer ter encontro com Deus pessoalmente, mas sim porque, vamos supor, meus pais iam, aí eu tinha que ir junto com eles, porque eu não podia ficar em casa. Depois que eu entrei para os Montando, eu fui entendendo que, tipo, a missa dominical é um preceito que a gente tem que honrar com Jesus. A gente tem que ir não por obrigação, mas sim por querer o nosso. Eu não posso ir para a igreja simplesmente porque meus pais foram e eu tenho que ir junto com eles. Não, eu quero ir para a igreja agora porque eu realmente quero ir. Eu quero ter esse encontro pessoal com Deus. E a partir disso, né, desse encontro que nós temos com o Senhor, quando tem uma frase que eu gosto muito que diz que quando a gente cruza com o Senhor, ninguém fica igual. E a partir do nosso carisma, que a gente falou um pouco antes no vídeo, como tem sido viver esse carisma no dia a dia de vocês? Bem, no mundo de hoje foi bem difícil, por conta que praticamente viver o carisma do Instituto, eu praticamente me senti como se eu estivesse nadando no mar totalmente sozinho, por conta que era só eu que seguia, enquanto as outras pessoas no máximo só me olhavam, achavam... Alguns até perguntavam sobre, eu explicava tudo direitinho, mas meio que eu me sentia como se eu fosse o único dentre muitos. Isso aí também me fazia me sentir também um pouquinho meio melhor, por conta que eu sentia que eu estava também levando Deus para as pessoas. Como o Lohan disse, é bem difícil, porque a gente vê muito assim, a gente nos vê muito meio que em dois mundos diferentes. A gente tentando fazer o melhor, mas o mundo querendo o nosso pior. É bem difícil a parte da oração. A gente tenta, vamos supor, todo dia orando, mas tem coisas do mundo que não vai nos infernizando. É bem difícil, mas a gente tenta persistir no dia a dia. É um carisma que vale muito a pena ser vivido também. E, falando nisso, qual é a memória mais marcante para vocês no grupo? Assim, eu sei que tem muitas, porque às vezes tem muitas coisas engraçadas, tem muitos momentos também muito cativantes diante de Jesus Eucarístico. Eu queria saber de vocês qual o momento mais marcante assim, para vocês. Bem, essa é uma pergunta bem difícil, mas acho que meu momento mais marcante foi o primeiro retiro que se não me engano, os frades disponibilizaram para a gente participar, que foi lá em Piraí. Foi muito bom. Foi muito bom, praticamente foi um encontro muito grande com Deus. Claro, teve a dificuldadezinha por conta que retirar o celular, mas isso aí foi até que tranquilo durante o dia. Mas no último dia, praticamente, fui lá pro chão só de lágrimas. Eu não esperava quase nada que o retiro estava proporcionando pra gente. É verdade, acho que foi também um dos momentos mais marcantes para mim. Estar naquele ambiente de oração, de conexão não só com Deus, mas também com os irmãos, muito bom. E você, Dora? O meu foi na vigília do DNJ. Foi a minha primeira vigília. Eu fui meio que assim, de peito aberto, eu não sabia o que eu ia encontrar. Foi na Catedral de Santo Antônio, na Nova Iguaçu. Eu cheguei lá, eu acho que eu fui sozinho. Eu cheguei lá, vi minha paróquia, os jovens da minha paróquia, de outras paróquias, todos reunidos para adorar o Senhor no Santíssimo Sacramento. Foi lindo. Foi, eu acho que de 8 da noite até 8 da manhã. Eu realmente senti acolhido naquele dia uma presença incrível do Espírito Santo. Para mim foi a memória mais marcante que eu tenho. Cara, aquela vigília foi realmente coisa do céu, porque eles não imaginavam, assim, na organização, eles não imaginavam que fosse vir tantos jovens quanto vieram. E foi uma surpresa muito grande, não só uma surpresa, mas também uma alegria, porque a gente estava todo mundo unido e vivendo aquele momento através da graça do Espírito Santo. Foi muito bom. E uma perguntinha final, né, para o nosso coordenador. Como é para você estar à frente desse grupo, estar coordenando?
de modo pessoal, é muito desafiador, mas também é muito gratificante. Como eu te disse, eu entrei no grupo depois que eu saí do Crisma, que foi há 2 anos atrás. Eu não me imaginaria que em 2 anos eu estaria tão ativo como eu estou na igreja e quando eu teria chegado ao coordenador do grupo que eu tinha recém entrado. Para mim é gratificante ver as pessoas entrando, se empenhando com os trabalhos que a gente tem no grupo, ver como cada jovem muda depois que entra, mas tipo, não mudar assim para mudar só porque entrou no grupo, mas ver ele ativo na igreja. Muitos jovens vêm assim, perdido, querendo fazer algo a mais, e entram no grupo e assim, ver como que a gente é família, essas coisas. É muito gratificante para mim. Muito bonito Verdade. mesmo. E também o grupo é uma forma da gente ter amigos e não se sentir tão sozinho no mundo, né? Igual você falou. Às vezes, quando, pelo menos eu, antes de entrar no grupo, porque eu terminei o Crisma, mas fiquei um bom tempo sem grupo nenhum da igreja, tipo, vindo só na missa. Então, eu realmente me sentia assim. Tipo, em casa eu sentia que eu estava sozinha e no contra todo mundo pensava. Aí, quando eu entrei no grupo, eu senti que tinha muita gente igual eu, que valia a pena e que eu podia ter amigos com os mesmos objetivos e pensamentos que eu. Isso é uma coisa que eu sou muito grata ao grupo também dos Jovens Imaltanos. Então, gente, foi muito bom receber vocês. Agradeço pela presença de vocês, por tudo que o Lohan, que o Dourado teve para agregar a gente aqui no grupo. Quero pedir para vocês que viram o vídeo curtirem, comentarem também e principalmente rezarem pelo nosso grupo, porque a oração é o que a gente mais precisa para continuar crescendo. Então, pessoal, agora estamos com a Bia e com a Amanda. Pode se apresentar, por favor? Meu nome é Amanda, eu faço parte dos Jovens Imaltanos, eu vim da infância e com uma certa idade eu passei para os jovens. Eu sou a Bia, comecei nos Jovens e depois eu vim para o Ministério de Música e estou aí até hoje. Então, como vocês conheceram o grupo e qual foi o período e como foi o período inicial nele? Bom, como eu disse, eu comecei na infância, né, maltana, e com o tempo eu tive que passar para os jovens e vindo aos encontros eu percebi que realmente eu tinha que passar porque são encontros diferentes, mas que os dois ligam a gente muito para Jesus e também faz com que a gente chegue mais perto assim, dos jovens, que a gente possa interagir mais. E a princípio eu conheci o ministério na igreja mesmo, porque sempre falavam muito bem, e aí eu fiquei curiosa e resolvi participar mais. Bom, eu entrei bem no comecinho, literalmente no primeiro encontro eu estava lá, que foi uma proposta do Frei Lucas e da Elisângela. Eles chegaram para vários jovens e falaram, olha, a gente vai fazer um encontro e nesse encontro a gente vai fazer uma proposta. E a proposta era juntar esse grupo dos Jovens Imaltanos. E aí eu estava lá, e aí eu gostei da proposta, comecei a vir nos encontros. Depois de um tempo eu me afastei, e o Frei Lucas sentiu falta, ele me chamou de volta para os Jovens Imaltanos e também para formar esse grupo de música. E aí eu voltei, foi muito bom. Eu e a Bia, a gente participou do iniciozinho do Ministério de Música e Jovens Imaltanos. Foi muito bom, foi realmente uma experiência maravilhosa. Eu imagino que tenha sido. E a Amanda é mais recente, né? E como tem sido para você estar no Ministério de Música? Nossa, por mais que seja um pouco agitado, assim, tanto os encontros quanto a música, é realmente muito bom, porque a gente sempre está ali junto, ajudando um ao outro, e essa parceria é muito boa, de verdade. Então, e o que te levou a ter certeza que era os Jovens Imaltanos, o grupo que vocês deveriam estar? Carisma, com certeza. Pra mim também, eu me identifiquei bastante, foi passando o tempo e eu fui percebendo que eu gostava muito de participar dos encontros e de tocar na missa, né, porque é diferente do que eu já conhecia, e aí foi bem legal. Então, como o carisma influencia na sua caminhada de fé, já que vocês falaram do carisma? Bom, eu acho que, assim, quando a gente está caminhando junto com Jesus, a gente tem os nossos momentos de queda e com vários amigos, assim, próximos de Jesus também, eles ajudam a gente a se levantar, a ter forças para poder recomeçar. E os Jovens Imaltanos é isso, eles sempre estão ali com você, independente de qualquer coisa, eles vão te ajudar. E eu acho que esse é o ponto principal do nosso carisma.
É verdade isso, e isso do momento de queda foi realmente o que aconteceu comigo. Eu estava afastada da igreja antes do Frei Lucas me convidar a voltar. E quando eu voltei, foi para valer mesmo, e eu tenho certeza que eu não vou sair nunca mais. É, na minha caminhada, me ajudou a reconhecer Jesus de fato, né? Como vocês falaram antes, na própria passagem de Emaús fala que reconheceram Jesus e foram pregar o evangelho. Eu acho que eu consegui reconhecer Jesus de fato. Então, isso influenciou muito na minha vida de fé. Bonito. E voltando a falar da música, qual estilo de música a música que os jovens cantam na missa? Bom, pelo que como eu tô no começo, eu comecei a perceber que a gente usa mais as músicas mais solene, né? É uma coisa mais assim que dá para tocar o coração de quem está escutando, não só na letra em si da música, mas também na nossa voz e nos instrumentos, que a gente consegue se juntar tudo e fazer uma bela harmonia. Sim, desde o começo o objetivo era fazer orar através da música. E a gente conseguiu, espero que estejamos conseguindo, através das músicas mais, como eu posso dizer, são inspiradas nas músicas mais tradicionais da igreja, do cantochão, do canto gregoriano, esse tipo de música. E a gente com certeza adapta para as músicas de liturgia que a gente tem atualmente, né? E aí a gente foi mesclando esses dois mundos e criamos o que a gente tem hoje em dia. E com certeza leva à oração, sim. A música de vocês leva à oração. E quando vocês estão tocando, dá para saber um diferencial de que é vocês. Porque antes de começar a missa, já leva a gente a ficar em um silêncio e a se preparar para a Santa Missa quando vocês estão ensaiando lá em cima. Então, acho muito bonito a forma como vocês cantam. A gente fica muito feliz sabendo disso, né? Com certeza. E vocês encontraram alguma dificuldade em cantar esse estilo, desse modo? Bom, por mim, é mais ou menos porque na igreja já tinha o coral, então com tanto o aquecimento quanto as aprendizagens que a Renata, né, que dava pra gente, realmente ajudou pra gente poder ter essa o nosso jeito de cantar, assim, para sair mais fácil pra gente. Então, eu acho que o coral ajudou bastante, por mais que agora a Renata tá por aí, né? Que ela viajou. Mas a Bia também ajuda pra caramba a gente com os ensinos que ela tem. E é isso. Eu tive bastante dificuldade no começo, que era diferente, né? Eu já tinha cantado na missa antes, mas não dessa forma. E a dificuldade foi mais porque de conhecer o repertório e saber reproduzir aquilo, porque não é da mesma forma que a gente canta a música popular, entre aspas, e tem um jeito específico para você conseguir dar aquela cara a certas músicas. E no começo para mim foi complicado, mas acho que com o tempo a gente vai se acostumando, ouvindo mais o repertório, você consegue se apropriar daquilo e acaba ficando natural com o tempo. Você acabou de me lembrar das frases que o Frei Lucas mais falava pra gente, que era: você não joga nota, você coloca. Cara, Vários detalhes que a gente tem. e como é o ministério, como é participar desse ministério de música ligado aos Jovens Montanhas? Como é essa experiência para vocês? É uma experiência ótima, porque a gente está sempre ali junto, né? Como eu falei, sempre em comunhão. E tanto nos encontros quanto na missa, a gente sempre procura estar com Jesus e estar juntos também. Para mim está sendo muito bom, é sempre muito bom, porque, como diz aquele ditado, quem canta ora duas vezes, então sempre dá um gás para a gente continuar na nossa fé e é sempre muito bom. Então, ligado a isso, nessa alegria de a gente estar cantando junto, como é que foi, principalmente para você, né? Como você via que você estava junto com a gente durante as ordenações do Frei Lucas e do Frei Daniel, mas também eu lembro que você também cantou no coral. Eu queria que vocês passassem um pouco disso, de como foi cantar em uma ordenação. No começo, né, como eu sempre tive muita vergonha de cantar na frente de muitas pessoas, então quando me chamaram pro coral eu pensei umas 3 vezes, mas eu falei, se Deus me chamou, eis-me aqui, né? Então eu fui,
nos ensaios foi muito divertido, por mais que as músicas sejam muito complicadas, mas a gente sempre estava rindo. E quando chegou o dia, eu falei, meu Deus, como é que vai ser isso? Aí eu só fui e, por incrível que pareça, deu muito bom. A gente recebeu muitos elogios no final da missa. E na ordenação do Frei Lucas e do Frei Daniel eu não cantei, mas realmente dava para ver que eram os jovens que estavam cantando, os jovens amaltanos estavam marcando presença e foi incrível. Eu já toquei, já servi, no caso, em 3 ordenações, foi a primeira foi a do Frei André, ordenação presbiteral, depois foi a do Frei Lucas, diácono, e depois a do Frei Lucas e do Frei Daniel diácono, Frei Lucas presbítero. E é sempre muito dá uma ansiedade, né? Porque é um momento muito único, né? Na vida deles e na de várias pessoas que estão ali presentes. Então, a gente sempre fica pensando, caraca, eu tô com uma grande responsabilidade aqui, eu tenho que fazer tudo o melhor possível. Mas acabou que todas deram muito certo e eu fiquei muito satisfeita. As pessoas gostaram também e foi uma grande realização na minha vida. Imagino que tenha sido, né? Deve ser muito emocionante, deve ficar ansiosa, ainda mais porque é um momento, né, único na vida dos freis e único na vida da família deles, de muita gente. Se eu, quando cantava no coral da escola, ficava ansiosa, imagina vocês! Com certeza foi um momento muito bonito. Na ordenação do Frei Daniel e do Frei Lucas, eu tava tocando e chorando ao mesmo tempo, foi bem tocante. Foi. Imagina. E quais são os maiores desafios e medos de cantar em uma ordenação? Acho que a gente já falou um pouco disso, mas focar um pouco mais nesse assunto específico. Bom, os meus medos, assim, em particular, sempre foram errar a nota ou esquecer a letra. Nossa. Que eu ficava, gente, é muita coisa pra minha cabeça, mas eu vou ter que saber. E no final, quando a gente tá com Deus ali, quando a gente pede antes de toda a missa, realmente ele ajuda a gente. E por mais que a gente erra, a gente dá o nosso jeito para não parecer, para agir naturalmente e realmente ninguém percebe, porque Isso é bom. eu coloquei na minha cabeça que se ninguém sabe, realmente ninguém vai saber. Porque a gente ensaiou de um jeito, ninguém vai saber do jeito que a gente ensaiou. Então, se a gente errou, a gente não errou, sabe? Só um negocinho ali. E é isso. Acho que é isso mesmo, o medo de errar, né? A gente sabe que a gente se preparou o máximo que a gente podia, mas sempre dá aquele medo, ainda mais quando é na catedral, que é um ambiente muito grande, você se sente um pouco oprimido, né? Mas é isso, a gente tem que confiar e confiar no que a gente ensaiou, confiar no nosso potencial. Exatamente. Mas eu fico ansiosa mesmo. Mas no final deu tudo certo. Então, gente, foi muito bom receber vocês. A gente vai estar sempre rezando pelo Ministério de Música e saibam que para todos nós da igreja e do grupo dos Jovens Maltanos é uma alegria poder ouvir vocês cantarem, uma alegria poder contar com o dom que Deus deu para vocês até nos nossos encontros de domingo. Foi um prazer receber vocês, então rezem pela gente também. Então, agora estamos aqui com o João Pedro e a Gabriela. Olá, Olá. Apresentem João Pedro e Gabriela. meu nome é João Pedro, vocês devem me conhecer porque eu sou filho do Marcelo, da Alessandra. Faço parte do Ministério de Música, Ser de Deus, sou parte dos Jovens Maltanos e faço parte do Ministério Ruá também. E dos Coroinhas. Eu sou a Gabriela, eu faço parte dos Jovens Emaltanos, faço parte dos Coroinhas e é isso. Então, como vocês vieram para os Jovens Maltanos da infância maltana? Então, agora eu vim perguntar para vocês como foi participar da infância. Então, né, eu fui um dos iniciais lá, os primatas lá, que fundaram a infância maltana, lá do comecinho lá. E foi muito bom, né? Foi gratificante. A gente viu o crescimento da infância, se tornou jovens maltanos também. E é bom, né, que ver o crescimento, o nosso grupo crescendo, com cada vez jovens querendo ficar mais próximos de Deus, né? E é isso. Sim. Bom, eu também
Entrei bem no começo da infância maltana, um pouco depois do João, porque ele fundou junto com o povo, mas eu entrei junto e, tipo, tinha bastante gente no grupo da infância, mas era a infância mais jovem do que infância, porque só existia a infância no começo, não existiam os jovens. Aí, depois de um tempo que teve a separação da infância e dos jovens, aí, como eu ainda não tinha idade, aí eu fiquei na infância, mas também foi um período muito bom, porque teve várias coisas que, tipo, motivaram a gente, teve aulas de arte, teve umas coisas bem legais. E também, como o João falou, cada vez mais tinham jovens querendo entrar para conhecer o carisma maltano, para poder cada vez mais se aproximar de Deus através do nosso carisma. E isso é muito bonito. E como foi a transição da infância para os jovens? Foi muito diferente? Vocês acharam muito diferente? Acharam mais legal? Acharam não tão legal assim? Como foi? No começo, pra mim foi normal, tipo, tá bom, ganhei a blusa dos jovens lá, fui pros jovens, tá, beleza. No início eu achei meio chato, porque, né, eu era mais novo, na infância maltana eu fazia coisas mais de criança, né, tipo, desenhava lá, aí já chegou lá, no primeiro dia lá que entrei, leitura orante lá e tal, parecendo, lembrava catequese, aí fiquei, pô. Mas depois eu comecei né, fui amadurecendo, e fui entendendo, né. Bom, para mim foi uma coisa muito legal, porque, tipo, na infância maltana eu estava pouco presente por alguns fatores que eu não podia vir para o encontro da infância maltana, pelo fato de estar cuidando da minha irmã e essas coisas. Mas, e como o encontro dos jovens era no domingo à tarde, então eu podia vir. Aí depois de alguns meses, quase um ano, eu passei para os jovens, mas ainda assim considerada como a infância, porque eu era uma das mais novas também. Então, mas foi uma coisa muito legal, porque eu comecei a conversar mais com os jovens da paróquia, porque antes eu não conversava com quase ninguém. E comecei a vivenciar mais, conheci a leitura das horas com as vésperas, e eu achei isso tudo muito extraordinário, muito bonito. E cada vez mais que foi passando com o tempo nos Jovens Emaltanos, eu me apaixono mais pelo carisma, porque é uma coisa, tipo, que realmente completa, porque não é só uma das duas coisas, é a união perfeita. Então, sei lá, é uma coisa muito complexa, é gratificante e é isso. Agora eu vou falar de uma coisa que o João falou bem no comecinho, que todo mundo conhecia ele pelos pais dele. Então agora eu vou falar que se seus pais também são da família maltana, né? Sim. Então, como é viver com esse carisma desde pequenininho, bem dizer, desde quando você nasceu, viver na infância maltana, ter convivência com os frades, porque assim, quando eu entrei nos jovens, eu percebi que todo mundo conhecia os frades, tipo, considerava amigos, já tinha ido lá nos frades, eu nunca tinha ido, eu achei um máximo. Então, como foi pra vocês, assim, desde pequenininho, tá convivendo com os frades, como amigos, assim, de ter essa intimidade, de conviver com o carisma maltano dentro da casa de vocês, porque os pais de vocês também são da família, e ter uma família ativa na família maltana, então provavelmente vocês eram aquelas criancinhas que correm no encontrão da família maltana. Ah, então, conta aí como foi essa experiência para vocês. Olha só, né, pra mim foi como respirar, né, foi muito normal, nasci, tava lá na barriga da minha mãe, já ia pro monte de retiro lá, pro lado e pro outro. Tenho muita, né, Deus foi muito bom comigo por ter nascido numa família. Inclusive, no meu retiro de Crisma, você estava lá, no meu retiro de Crisma. Eu participei de 4 gerações do Crisma, pô. É muito, nossa. Como eu falei, Deus foi muito bom comigo, de eu ter entrado numa família que já era da igreja, né, porque você vê aí muitos jovens que foram por parte deles mesmos, né. Eu acho que, por exemplo, seria bem difícil, né, para mim, meus pais, se eles não fossem católicos, eu conhecer esse carisma sozinho, procurar, buscar, né, seria bem mais difícil, né.
Então, eu acho que Deus foi muito bom comigo de ter me colocado nessa família bem estruturada, sabe? E já na igreja, como eu falei, indo para um monte de retiro lá, para um lado para o outro. E é isso. Bom, diferentemente do João, a minha família não faz parte da família maltana. Mas, assim, a minha mãe sempre me incentivou. E desde quando eu recebi o convite para participar da Infância Maltana, no começo eu não queria muito. Porque, para mim, qualquer coisa que relacionava a um instituto era que, tipo, eles iam te jogar lá dentro e você ia ser freira ou frade. Então, eu tinha um pouco de medo pelo fato de ser criança e não compreender muito bem. Mas a minha mãe sempre me incentivou, sempre quis que eu estivesse na igreja, sempre quis que eu participasse dos grupos, das coisas. Então, eu, assim, mesmo não tendo a mesma frequência que o João teve, eu também me sinto muito feliz por Deus ter me enviado em uma família católica, porque minha mãe, praticamente a igreja toda conhece a minha mãe também. E, assim, eu não tenho nem palavras, porque é uma coisa muito gratificante, porque é muito, como o João falou, é muito triste você ver a maioria dos jovens no mundo querendo buscar as coisas que satisfaz a carne, mas não preenche nada da alma deles, não preenche o coração. E isso é uma coisa muito triste. E a gente estando aqui para fazer a diferença é uma coisa muito grandiosa, porque mesmo a gente só utilizando o tal, as pessoas percebem, tanto na escola, ontem perguntaram para mim que, tipo, falaram: "Ah, nossa, usa", porque eu estudo junto com o Arthur, que é outro integrante dos Jovens Emaltanos. E perceberam que a gente utiliza o tal emaltano. E falaram: "Nossa, vocês têm o mesmo cordão". E mesmo só sendo para você identificar um cordão, já é o começo, porque pode ser que a pessoa possa despertar curiosidade, e isso é muito bonito. Então, quanto mais a gente vai vivendo no carisma maltano, a gente vai despertando também nas pessoas que estão ao nosso redor. E não só com a blusa ou só com o tal, mas também vivendo realmente o carisma de contemplação na nossa oração diária, na adoração também, quando possível, e também na missão de falar: "Ah, fulano da minha sala é católico, ou não tem religião, ou tá meio assim, vamos chamar para um encontro, ou para missa, participar de algum encontro da diocese". Então, isso ajuda muito as pessoas. E também eu acho que ajuda a mostrar como é o carisma maltano. Muito bonito. E, a partir dessa beleza, né, do nosso carisma, qual a memória mais marcante que vocês têm estando no grupo? Pode ser tanto dos jovens quanto da infância. Eu sei que é difícil escolher só uma, mas vocês podem falar cada um momento marcante que vocês viveram. Assim, para mim, todos os momentos que a gente teve como jovem maltano e como infância maltana foram muito marcantes na minha vida. Porque cada momento que aconteceu, cada detalhe que aconteceu quando eu entrei para os Jovens Emaltanos, me ajudou muito a crescer na fé, a crescer nos momentos de orações. Mas eu acho que o momento que mais marcou, assim, que foi o começo da minha trajetória mesmo, quando eu comecei a buscar mesmo a mudar de vida, foi na vigília da JMJ de 2023, que teve lá na Catedral, que foi, assim, um momento marcante, porque eu vi a beleza de, tipo, todos os jovens da diocese ali reunidos em um único propósito, que era buscar a Cristo e, assim, eu espero, né, mudar de vida e cada vez mais buscar a santidade. Então, naquele momento ali,
eu percebi que o quão bonito era a juventude católica, e o quão bonito é vivenciar a juventude na igreja e não buscando as coisas do mundo e querendo fazer o que traz a satisfação da nossa carne. Mas, assim, teve vários outros momentos também, como a Romaria para Penha. Ai, foi muito legal. Muito legal. O DNJ e a gincana. A gincana, pô, Caramba, Foi muito bom aquele dia. Nós ganhamos. vencemos, família. bate no peito aí, moça. Uma das coisas mais legais dessa vigília é que, assim, apesar de eu ter sido criada, né, desde a infância na Igreja Católica, foi um momento que, assim, porque antes de eu ir para os Jovens Voltanos, a única coisa que existia, assim, na minha cabeça era a minha comunidade de Nossa Senhora de Fátima. Então, assim, naquele momento, naquela vigília, eu percebi a unidade da Igreja Católica, o quão bonito é a nossa fé. Foi simplesmente mágico. Pode falar, João. Ela me lembrou, né, dessa vigília, né? Infelizmente eu perdi, né? Lá na catedral. Também. Perdeu? Bate aí. Agora todo mundo falou, o Dourado já falou, ela já falou, eu não fui. Que da gincana. A primeira, eu acho que foi a primeira. Não, foi no DNJ, que foi lá no seminário lá. Eu e o Lucas, a gente tava de frente, né? A gente tava lá no Batuque lá. E teve uma hora que eu não lembro se era, não sei se era um viaduto lá que tava passando, a gente olhou para trás, muitos jovens, a gente lutou lá, a gente parecia, cara, foi inexplicável lá e foi muito bonito ver que os jovens estão buscando a Cristo, né? Não só as coisas mundanas, como a Gabi falou. E é muito, e dá forças pra gente ver o quão forte é a Igreja Católica, sabe? Então eu vou colocar esse momento, né, por causa, né, que foi, eu achei muito bonito pra mim, me marcou. E, pô, eu lembro disso até hoje lá, momentos, detalhes lá, e foi muito, sabe, não sei explicar. Pra gente poder finalizar, como é viver o carisma maltano pra vocês no dia a dia? Bom, como eu falei, para mim é muito especial ter encontrado esse carisma e às vezes eu até fico pensando como que seria a minha vida se tipo os frades não tivessem vindo para cá. Porque desde que eu nasci, eles estão aqui, porque eles chegaram aqui em 2010 e foi o ano que eu nasci. Então, tipo, é uma coisa assim muito. Eu não tenho nem palavras, porque é muito bonito, assim, o carisma, e depois que a Elisângela chegou aqui, que aí teve a infância maltana, os jovens emaltanos, o retorno dos jovens emaltanos, que aí a gente reviveu esse carisma como os jovens. Então, é uma coisa assim que, como o do dos discípulos de Emaús, que realmente arde o nosso coração esse carisma, porque como eu falei, eles se completam e parece que eu me sinto completa através desse carisma. E porque assim, eu não consigo explicar, realmente eu não consigo explicar, porque tudo parece que se encaixa, tudo parece que se encaixou depois que eu realmente descobri o carisma e vivencio o carisma desde então. Bom, a Gabi, né, já praticamente falou tudo, né? Viver o carisma maltano é muito bonito, né? Principalmente, eu já tô falando isso e vou repetir, que é muito bonito, né? Estar num lugar com jovens lá que não buscam coisas mundanas, não buscam os prazeres da carne, e sim os prazeres espirituais, né? E, tipo, eu achei isso muito lindo lá, os jovens maltanos se tornaram parte da minha vida e, tipo, eu sou muito grato. Os jovens maltanos existirem, eu vou falar, né, uma palavra que sim meio informal, né, existirem, sabe? E é isso, cara, eu não tenho nem palavras também para descrever, a Gabi já falou tudo lá, falou belamente, eu tô aqui passando vergonha, mas é isso, gente, eu achei especial, muito, não dá para descrever. Inexplicável, né? Deus é inexplicável, né? Então, gente, eu quero agradecer por todos os convidados que estiveram aqui.
Quero agradecer pelo João e pela Gabi por partilharem como foi a vida deles da infância, começando desde pequenininho dentro do Carisma Maltano. Quero pedir o apoio de vocês, não só com like, comentário e essas coisas, mas também com oração. Nosso grupo precisa de oração, o Ministério de Música precisa, a infância precisa, os jovens precisam, que é um pouquinho de cada um que veio participar desse episódio com a gente. A gente volta muito em breve. Foi muito bom ter a companhia de vocês nessa conversa, da Micaela também. E tchau, tchau. Até a próxima. Pode dar muito like também, tá? Pode dar muito like. E compartilha com os amigos. Compartilha, se inscreve no canal. Tchau!